Fala pessoal, beleza? Boa noite. Luciano aqui. Vamos ao recap de hoje, tá pessoal? Dia 4/4. Mini índice, contexto e movimentação do preço. Não opere contra microcanal, né? Isso aqui, pessoal, se fosse para deixar uma regra colada, por exemplo, para vocês escreverem no monitor de vocês, seria isso. Você viu um microcanal? Não opera contra, tá? Às vezes não entrar, mas pelo menos não opera contra, tá? Não tenta, por exemplo, encontrar o topo de uma movimentação ou tentar encontrar o fundo de uma movimentação. Por quê? Porque microcanal pode se estender, igual vocês viram no dia de hoje, né? Hoje a gente até conversou pela manhã, que o microcanal ele poderia se estender por mais barras, por mais 5, mais 10 barras, antes de haver algum tipo de correção. E aí a gente, às vezes, tem que tentar entrar, né, no trade de qualquer maneira, né? É algo que o Brooks cita quanto a esse tipo de ciclo. Microcanal é o ciclo mais forte que há, tá? Então, dificilmente você vai ficar contra ele, principalmente, né, se você já tiver uma possibilidade de alvo, tá? Então você tem que estar a favor, beleza? E aí a gente tenta ler, né, um pouco do que foi o dia de hoje, né, para tentar pensar em alguma ideia para amanhã. Hoje é aquele dia, né, pessoal, que ele não fica na estatística, né? É um dia que não fica na estatística. Hoje você teve uma movimentação de alta, né, que sobe 2.500 pontos e desce, né, 2.400 pontos, tá? Hoje é aquele dia, como eu falei, né, é um dia que não se enquadra na estatística, não é comum a gente ver isso daqui, tá? Mas, né, se a gente pensar ainda, né, pensando em possibilidades para amanhã, né, de maneira isolada, né, pensando nessa pequena lateralidade, o que que a gente teve hoje, né, que era um ponto que a gente conversou ali durante a manhã. Primeiro, né, aqui a gente tinha uma segunda possibilidade, tá, de wedge, uma wedge menor, ela é um pouco mais isolada. Se você duplicar, deixa eu engrossar um pouco essa linha aqui e colocar uma regra de coloração diferente aqui. Se eu duplicar essa linha, né, a gente chega a essa possibilidade aqui de canal, né, de uma pequena lateralidade descendente, né, com topos mais baixos. Quando eu tenho movimento de três puxadas, né, pessoal, sempre que a gente tem uma movimentação de três puxadas, a gente acaba ficando com algumas inflexões de movimentação do preço. E aí o que que a gente falou, né, dos 60 minutos, o que que a gente vem conversando de dias anteriores e de estudos anteriores? É que quando o mercado faz esse tipo de renovação, mais vezes do que menos vezes, a gente vê algum tipo de correção. O Brooks fala que essa correção é na região, né, de 50%. Então, teria região de 50% de tudo isso daqui, seria aqui mais ou menos onde está a MM200. Né, uma correção para que ainda assim, né, tivesse uma perna 2 de alta. A perna 2 de alta seria renovar essa máxima. Ficou bem longe, né? Porque agora o mercado tem que subir 2.400 pontos. Mas a premissa que há é essa. A barra, né? É uma barra que não deixa, né, essa intenção, ela não deixa, né, essa ideia de que, por exemplo, a gente vai ter essa movimentação de alta rápida, né? E em tempos menores também fica difícil, né? Porque para reverter um ciclo forte precisa de tempo, né? Precisa de correções, precisa de lateralidade, né? Para o mercado se afastar da pressão, tá? Mas aqui no gráfico diário, a gente tem ainda a premissa, né, de uma segunda perna de alta, né? E outro ponto, né, que a gente está naquele grande, né, naquela grande possibilidade, né, de canal de baixa e bandeira de alta, né? Mais vezes a gente vai rever o rompimento de LTB, né, e não de linha de canal, tá? Então, aqui a gente vai precisar de mais barras. Mas a gente está vendo que o mercado continua se estreitando, né, pessoal? Isso aqui é um modo rompimento. Em algum momento isso daqui vai romper, ou para cima ou para baixo. Rompendo para baixo, duas pernas de baixo. Rompe menos vezes para baixo. Rompendo para cima, né, a gente tem impulso e correção, né, que a gente pode trabalhar. Beleza? 60 minutos. Aqui no M60, né, a gente tem... Aqui eu acabei apagando essa outra linha aqui. Deixa eu só apagar esse outro alvo aqui. Aqui no M60, pessoal, a gente tem, né, o mercado retornando, né, com bastante pressão também. E isso aqui é aquilo que eu estava querendo dizer, né? Como a gente tem, né, aqui a gente enfrentou exatamente essa mesma ideia. A gente teve essa possibilidade o edge menor, certo? Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Minhas puxadas estão bem aqui, ó, tá? Bem claras. Aqui eu tinha meu ponto de inflexão. E quando o mercado renova essa movimentação, ele fez uma correção. Essa correção veio só até o 38,2. Aqui havia um microcanal, né, pessoal, de alta. Aqui eu tinha uma L1. A partir daqui, o mercado já abriu, né, e gerou um excelente movimento de alta. Aqui eu tive uma L2 e aqui eu tive uma L3.
L3, melhor possibilidade para uma correção. Só que isso daqui, né, acaba sendo a reversão de toda essa movimentação, tá? Então, aqui, né, você tem uma possibilidade de rompimento de falha de wedge, tá? Você até pode considerar perna 1 e perna 2, né? Porque há uma pequena correção aqui, tem uma pequena perda de mínima aqui no 60, depois uma nova máxima, tá? Então você teria a ideia de perna 1, perna 2. Ainda, né, aqui dentro do M60, para reverter essa movimentação aqui, pessoal, por exemplo, a movimentação de alta é difícil, né? Precisa, né, ou de um ciclo extremo igual, né, de igual ou maior força, ou seja, teria que ser um microcanal, uma volta também tão agressiva quanto essa, o que é bem difícil, tá? É a possibilidade de menor chance, tá? Pelo que o Brooks traz, né, que é aquela questão de voltas em V completas, né, são raras, né, tem os dois tipos, teria a mais comum, a menos comum, a mais comum, né, que no caso ele chegaria próximo dessa região, voltaria, mas depois volta para tentar, né, romper ou testar o topo. Então aqui, né, a gente tem uma correção onde, né, a gente está aqui, ó, ainda abaixo do 61.8, né, já não é um nível de correção que fica, né, interessante, porque está abaixo do último nível de FIBO, né, que a gente usa ali dos níveis clássicos, tá? Aqui o mercado de alvos, né, pessoal? Quanto a alvos, a gente tinha pensado no dia de hoje, a princípio, eram esses alvos, né? Que esse aqui a gente viu em tempo menor, né, muito nos remetia a um cup handle. Então ele pagou o segundo alvo, pagou o terceiro alvo. Depois disso daqui você tem que estender, né, para movimentos mais amplos, né? E aí tinha aqui o primeiro alvo que tinha, né, confluência com esse alvo, né, um pouco abaixo. E depois o segundo alvo aqui, né, onde está marcado aqui a região do topo do dia, tá? Então, quanto a alvos, né, o mercado cumpriu, né, essas possibilidades. Então, aqui, né, pensando ainda na ideia para amanhã, ideias para amanhã, né, quando eu tiver a primeira retomada de máxima no M60, eu vou ter o quê? Vou ter uma H1 contra um ciclo extremo. H1 contra um ciclo extremo, o máximo, né, o mais comum é que a gente tenha ou lateralidade, né, que o mercado consiga fazer uma lateralidade, né, e aí você tem depois uma H2, né, e aí quem sabe numa H3 uma retomada, tá? Essa movimentação também pode ser mais descendente, né? Nas movimentações, por exemplo, ele faz uma H1 e se ele faz um fechamento abaixo desses fundos prévios, a gente vai ter uma falha de H1. A falha de H1 tem premissa de mais duas pernas de baixo, então ele poderia muito bem, né, tentar reverter todo esse movimento. Quanto a gap aberto, né, pessoal? Tem esse aqui, ó, só a pré-rompimento. Então a gente foca ali no gap pré-rompimento, tá? Como uma região de interesse que gerou todo esse grande impulso de alta, tá? Então a gente teve perna 1, teve perna 2, né, dessa movimentação. E a ideia do diário é algo similar a isso, né? Por quê? Porque renova a inflexão e aí eu tenho, né, a premissa de perna 1, perna 2, tá? Então o mercado hoje, né, cumpriu aquela premissa que a gente estudou no dia de ontem, que era de ter uma segunda perna. A gente também estudou, né, pessoal? A gente já conversou sobre isso, foi um dos pontos que a gente também falou hoje, é a ideia de movimento medido, né? O movimento medido dessa perna, né, tinha seu alvo mais ou menos aqui, ainda era abaixo do topo duplo, tá? Então, quanto ao movimento pedido. Então, assim, quanto mais possibilidades de projeção você tiver, principalmente quando as suas elas findam, né, quando acabam aqui as suas possibilidades de correção, quando você tiver outra, né, acaba sendo interessante também, tá? Então aqui, né, no M60, difícil reversão, excelente microcanal, né? A gente tem aqui 6/, sem correção. As quatro, né, são mais interessantes, exceto por esse pouco de pavio aqui, mas as outras três aqui, né, e não tem correção, tá? Aqui no 15 minutos também vai ficar difícil, né, uma movimentação de alta. Aqui no 15 minutos, né, pessoal, essa movimentação veio, né, depois de uma L2, tá? Não teve mais correção depois disso, teve uma correção sintética só aqui. Então aqui eu tive, ó, a gente conversou, né, no dia de hoje que desde a abertura, né, tinha essa possibilidade do Fab 4, tá, de movimentação Fab 4 dentro tanto dos 5 minutos quanto do 15. Nos 5 minutos a 200 estava passando aqui, né, pessoal? Então, assim, quando o preço está próximo da 200, ele pode se afastar da 200. A 200 é como a 20. Porém, o afastamento que ele pode gerar, por exemplo, da 200 é um afastamento muito forte. Um afastamento de muitos pontos. Essa é a característica do Fab 4, né? Se você voltar e observar, né, normalmente o preço parte de próximo dela, né? Aqui ela estava praticamente naquela quase, né, aquela possibilidade de Fab 4 perfeito. A questão, né, era que se essa lateralidade fosse mais ampla, né, seria mais visual ainda, né, isso. Mas a 200 está passando ao meio do gap, né, o que é interessante
é onde o Oliver, né, voltaria, por exemplo, a colocar ordens aqui, né? Falando um pouco sobre esse setup, né? Porque esse setup é dele, tá? Então, aqui a gente também teve, né, uma movimentação que a gente pode entender, né, como uma movimentação de três puxados. Eu tenho uma possibilidade de topo, tenho um segundo topo, que tem uma correção, depois eu tenho uma nova máxima. Uma outra possibilidade, né, de três puxadas, né, seria ali nos 5 minutos, né, que são esses três topos aqui, tá? Aí a gente vem aqui para os 5 minutos, né, pessoal? Nos 5 minutos, né, pessoal, a gente tem aqui por que que a gente fala, né, que é uma movimentação distinta? Ela não fica muito bem em estatística, por exemplo, no dia de hoje. Porque aqui tudo bem, né, a abertura, a gente tinha a premissa de perna 2, ele confirma o rompimento com muita força, ó, ele não olha para trás. A partir daqui, né, pessoal, tem ó, uma, duas, três, quatro barras de tendência. A partir daqui, microcanal, modo sempre vendido, entrar de qualquer jeito e tentar participar. Por quê? Porque você ainda tinha a projeção de segundo alvo desse cup handle aqui. Então, enquanto você ainda tem a projeção do segundo alvo do cup handle, é interessante você participar, né? Ainda tinha os pontos. A quem fez parcial, né, deu para conduzir essa movimentação ali até terceiro alvo, tá? Aí ele pagou o terceiro alvo, tá, do, desse pivô, né? Aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouco. Então, quanto à projeção, aqui você tinha, né, o alvo do cup handle, aqui você tinha o terceiro alvo, tá? Depois disso você tinha que estender para aquele outro pivô, né, e tinha o movimento medido também. Tava pouca coisa aqui. Extrema pressão, né? O que que a gente conversou aqui, né? Mesmo depois que a gente já tinha encerrado ali, o que que a gente conversa, né, sobre microcanais? Olha o que que acontece, né? Por que que você não pode ficar contra? Aqui você tem uma L1. Essa L1 ela foi revertida. Quando ela é revertida, você tem uma falha de L1. Quando você tem falha de L1, você tem a premissa de quê? De duas pernas de alta. Essa é a premissa da falha de L1, tá? E hoje ele cumpriu, né, o papel dessa movimentação muito bem, né, várias vezes, tá? E aí depois, né, quando ele atinge alvo, né, e ele chega lá no topo duplo, né, majoritário ali, ele fecha aquela ideia, né, que a gente falou lá do gráfico diário, né, quando ele testa aquela região, ele acaba fazendo aquela grande correção, né? Então, ele acaba fazendo essa correção, tá? Acaba sendo uma barra de correção. Nos 60 minutos, era a barra de decisão, né, para ver se a gente ia ter o rompimento ou não, né, dessa movimentação. E aí ele pega e faz uma movimentação que é uma movimentação que a gente espera, que é uma movimentação, por exemplo, né, que muitas vezes gera um bom setup de compra. Tá? Aqui no minuto, pessoal, ficou bem claro uma wedge bull flag, tá? No M1 aqui você via essa movimentação bem interessante, né? Aqui ela fica muito bem desenhada, né? Só que só no minuto, tá? Aqui no 5, né, fica bem difícil, foi uma barra muito grande. Mais difícil, né, de você pegar, por exemplo, essa operação aqui nos 5 minutos, tá? Bem difícil, tá? Pelo menos, né, por gatilhos aqui. Um minuto ficou mais claro. Mas aqui, né, você ainda teve uma wedge bull flag, que é o tipo de wedge, né, que o Brooks mais fala, né, que são as mais interessantes, principalmente quando ela se estreita assim. Outro ponto, né, pessoal, que aqui, essa região aqui era o 50% da perna do dia, né, se eu colocar o Fibo automático aqui já fica a marcação para a gente, né, então aqui eu tenho exatamente os 50% do dia, tinha VWAP do dia, né, passando aqui também, tá? Eu tinha gap de média, tinha 3 setups de compra. Um dos amigos perguntou se foi notícia aqui. Eu não sei se foi notícia, mas eu entendo essa movimentação da seguinte maneira. Olha quantas barras de alta, né, o mercado apresentou sem nenhum tipo de correção profunda, né? Essa aqui, pessoal, para quem e para sistemas que operam pullback, né? Esse daqui foi o pullback, tá? Então aqui era a entrada de compradores, tá? Então aqui quando você tem as duas barras abaixo, né, da média móvel de 20, você tem o gap de média. Então, aqui dentro daquilo que o Brooks narra, né, como setup, aqui seria o ingresso, né, na superação da máxima, tá? E aí o mercado ainda faz uma nova máxima. Outro ponto, né, que a gente havia trabalhado no vídeo de ontem, é que quando o mercado faz um forte impulso de alta, a gente espera pelo menos uma segunda perna, né? O mercado, muitas vezes, quando ele faz um impulso muito extremo, a gente espera pelo menos uma segunda perna dessa movimentação. Era a mesma ideia que a gente usou, né, lá nos 60 minutos para a ideia de hoje, né, para pensar que a gente ia ter um novo impulso de alta, tá? Então, é a mesma lógica. Depois disso daqui, pessoal, depois do gap de média, né, o que é mais comum depois de um gap de média? É que o mercado apresente lateralidade, tá? Até porque já era um movimento muito extremo, ficava difícil dele reverter, por exemplo, essa movimentação, romper para cima, né, e ter já ampla continuidade, né, dele continuar, né, mais um ciclo extremo de alta, né, por exemplo, rompendo, por exemplo, essa última possibilidade de wedge aqui. Então, isso daqui seria o mais difícil. Por quê? Porque o mercado já tinha andado ali seus 2.300 pontos, né, aqui, mais ou menos.
Então ele já tinha um movimento muito extremo. E foi um ciclo bem climático, né? Foi uma movimentação bem climática, foi uma movimentação rápida, ela não deixava muitas oportunidades. E aí, a partir daqui, né, fica a possibilidade, por exemplo, de a gente vender alto. Né? Era um ponto que a gente havia conversado, né? Que depois do gap de média, né, vender algum tipo de estrutura, né? Estrutura que a gente conhece, uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né? Uma wedge de reversão, né? Pensando na reversão. Então aqui o que a gente teve? A gente teve a possibilidade de movimentação de 3 puxadas, tá? Foi isso. Não teve boa continuidade, ela tenta romper, né, essa possibilidade de canal e ela falha em até 5 barras. Quando ela falha, pessoal, aqui ela deixa um microcanal. De novo, ó, ela deixa um microcanal. Ah, Luciana, a quarta barra é um doji. Tudo bem, mas não há correção. Esse doji não veio acima dessa barra. É um microcanal que não é tão forte, mas ainda assim é um microcanal. Então, a partir daqui, né, eu tenho uma H1. Então, quando eu tenho uma H1, né, essa H1 falha de imediato, olha a barra que fecha. Fecha abaixo da sua mínima. Aqui foi uma outra entrada, né, que eu acabei fazendo ali na parte da tarde. É uma falha de H1. Eu tenho a premissa de pelo menos 2 pernas. Né? Então, sendo essa daqui a perna 1, quando ele corrige, eu tenho a premissa de uma perna 2. Essa perna 2 ela encerra bem aqui, ó, porque aqui eu tive uma outra correção. Né? Só que aqui, quando eu tenho uma outra correção, se vocês prestarem atenção, aqui eu tive outro microcanal. Né? Aqui, ó. Outro microcanal. Então aqui eu tenho uma H1, aqui eu tenho outra falha de H1. E aí o mercado desenvolve outro microcanal. E aqui eu tenho outra, né, H1, porque toda vez que eu tenho um novo microcanal, eu volto a contar como H1. Por quê? Porque a primeira tentativa de retomada, ele pode ter depois uma segunda. Para quem sabe, né, numa terceira ou mesmo numa quarta, né, ele conseguir, né, os comprados conseguirem participar um pouco mais, já que os vendidos não estão rompendo. Só que nesse caso aqui, pessoal, os vendidos estão rompendo, né? Então, eu tenho aqui uma H1, os vendidos rompem de novo abaixo. Então, aqui eu tenho de novo a premissa de 2 pernas. Então, aqui eu tenho uma, ele corrige, né, e ele já faz um novo microcanal. Né, hoje ele brincou, né, de fazer microcanais. Esse aqui não tão forte, né, porque a quarta barra aqui acaba sendo uma barra positiva. E aí aqui eu tenho uma perna 1, corrige, perna 2. Né, perna 2 até onde ele voltar a corrigir. Tá? Então aqui teve uma outra correção. Tá? 15 minutos, né, pessoal? A importância de a gente observar o 15 minutos. Ó. Se você olha o 15 minutos, você não poderia estar comprando. Mesmo aqui na região do gap de média, que é onde normalmente se inicializa uma lateralidade, tá? Por que você não poderia estar comprando? Olha aqui, né? Cadê as correções? Né, aqui, como eu falei, só teve uma correção sintética. Que você tem uma H1 sintética. Mas olha aqui, você não tem correção. Né? Mesmo na região, chegando na região de fundo duplo, o que a gente falou, né? Quando o mercado não sente uma região, que é para ser uma região de interesse, que é para ter pressão compradora, quando o mercado passa reto assim, né? Não dá para você tentar ser o primeiro a comprar. Vou comprar porque chegou na região. Não dá, não existe, né? Então você está no modo sempre vendido aqui, ó. Quando que ele deixou, Luciano, de ser modo sempre vendido? Ele não deixou. Na verdade, ele só apresentou um início de canal. Você tem um fortíssimo impulso e ele inicia a fase de canal a partir do momento que você tem H1. Então tem impulso e canal. Tá? Então o mercado fecha como uma possibilidade de impulso e canal no M15. Eu só tenho H1, né? Aqui. Depois ele corrige, eu tenho uma H2. Tá? Então aqui, na próxima retomada de máxima, como ele já perdeu o mínimo, eu tenho uma H3. Mas eu sei que lá nos 60 minutos eu estou só no microcanal, não tem correção nenhuma lá. Né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, né? Porque a barra o mercado fechou. A gente não tem nenhum tipo de correção aqui. Tá? Então aqui no M5, né, extrema tendência. Se o mercado consegue, por exemplo, né, um gap de média, ainda será um setup de venda. Se o mercado testa a média móvel de 20, ainda é um setup de venda. Gap de média, né, ainda são possibilidades, né, de setup de venda. Outro ponto, né, pessoal, é que, como eu falei, né, o que é diferente no dia de hoje? É que normalmente essa região onde há o gap de média, quando o mercado volta para essa região, ele sente essa região. Normalmente o gap de média ele inicializa a lateralidade. É muito mais difícil você ver esse tipo aqui ó, de MTR. Isso aqui é uma reversão majoritária de tendência, tá? Hoje, né, foi uma reversão majoritária de tendência. Por quê? Porque eu tenho uma tendência extrema de alta e ele faz isso de maneira direta. Só que isso aqui acontece muito menos, tá? Muito mais vezes você vai ver essa movimentação aqui gerar uma lateralidade, essa lateralidade perdurar aqui, né, pelo dia de hoje, e a MTR ficar lá para o outro dia, né? Geralmente não é no mesmo dia, tá? Então, são é um dia que não fica para aquela ideia de que você vai ficar contando com ele para probabilidade, tá? Beleza? Aqui também tem um movimento de 3 puxadas, né, pessoal? Nos 5 minutos eu tenho uma, tenho duas, tenho 3 puxadas, né? Então até pode tentar um repique de alta aqui, né, na abertura, né? Porque você
consegue ver 3 puxadas laterais aqui, né? Apesar de laterais, 3 puxadas. Beleza, pessoal? Então, é... dia extremamente amplo. Quando o mercado gasta muita energia assim, às vezes acaba vindo um doji depois, né? É... Se fosse um dia de super tendência, por exemplo, de alta, tivesse fechado perto da máxima, eu esperaria um doji para sexta-feira. Amanhã tem payroll, né? Então, cuidado ali com o horário, né, do payroll para não estar posicionado, beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã.